E aí, meu povo? Hoje, bem-vindos ao primeiro podcast, né? Hoje eu vou entrevistar os meus pais. Eu tinha falado que ia ser só minha mãe, mas na verdade vão ser meu pai e minha mãe, pra gente falar como que foi nossa relação quando eu era pequena, como tá sendo hoje em dia, né? Meus pais vão explicar todo como foi minha história e também como... E eu vou falar como que foi na questão da adolescência pra mim, né? Como foi todo esse processo da adolescência. Então, espero que vocês gostem. Hoje vamos falar sobre relação de pais e filhos das pessoas com deficiência. Meus pais vão falar como que foi quando eu cheguei, como foi todo esse processo até eu crescer. E depois eu vou falar como foi para mim eu me acostumar a me virar sozinha. E também vamos conversar sobre isso. Então, para começar, como foi a experiência inicial de descobrir que seu filho tinha uma deficiência? Quais foram suas primeiras reações e sentimentos? Como que foi quando vocês descobriram? Foram, foram normal, né? No começo, né? Difícil foi quando a gente começou a procurar médico, que um falava uma coisa, outro falava outra, então a gente não conhecia, até então a gente não conhecia, mas levava aquele gelinho na barriga, aquela... mas a gente soube contornar e foi indo e foi se resolvendo até chegar no ideal. Pra você, pai, como que foi quando você descobriu que tinha deficiência? Ah, eu tomei maior susto, né? Fiquei meio em choque. Mas depois fui acostumando, né? Pouco a pouco e aí começamos os tratamentos e foi indo, né? Com o poder de Deus, estamos até hoje em tratamento, continua, né? Mas é assim, a vida é assim, é cheia de surpresa, né? Mas a gente vai vencendo. E que tipo de apoios e recursos vocês procuraram inicialmente quando vocês souberam da deficiência, né? Como foi para vocês descobrirem todo o tratamento? Qual que foi os desafios, assim, os maiores desafios? Então, a ajuda foi dos médicos, né? A gente buscou ajuda nos médicos, um orientava de um jeito, outro orientava de outro, outros também não sabiam, desconheciam, que foi complicado, né? Porque a gente chegava lá sem saber, e nem todos orientavam da forma adequada. Então, meio que foi aprendendo também a gente mesmo, no dia a dia, vendo como que era, e foi se resolvendo assim. Mas de início foi complicado. Sim, o que mais foi complicado também foi a questão de achar um médico pro rim, né? Então, porque eu busquei ajuda, né? Os médicos da nossa região, e eu esperava eles serem encaminhados logo de começo, né? No hospital onde trata hoje, né? Aí, pela graça de Deus, Deus me orientou a buscar no convênio, né? No, no livro, né, do convênio. Aí eu fui procurando, aí eu vi lá o Hospital do Rio. Aí foi quando eu marquei a consulta, né? Te levei para lá, e lá eu achei os melhores médicos, né? Foi aí que começou o tratamento, mas até então aí já tinha perdido um rim, né? Porque na nossa região o pessoal meio que não foi mal, não me informou direito. Foi lá que eu consegui a ajuda, né? E de lá para cá foi melhorando, né? E se estabilizou, né? A doença, né? Aí foi lá que começou, né? A ajuda de profissionais esclarecidos. Sim. Para você ver como que era naquela época, né? A falta de informação era enorme. Porque ninguém falou nada pra você, praticamente, né? Só indicaram a questão ortopédica, mas no rim
Nem. Acho que eles, se duvidar, nem sabiam, né? Eu só aprendi depois que eu fui para o Hospital do Rim mesmo. Até hoje em dia, com as pessoas, né, que têm esses problemas, buscarem no Hospital do Rim, no centro da cidade, né, que lá eles são informados, recebem pessoas de todos os lugares, né, vem pessoas dos outros países lá, então eles são bem informados. Mas ficar na região que a gente mora é complicado, hein? A gente sofreu Exa- mais por falta de informação mesmo. Exatamente. E como a deficiência do seu filho influenciou o desenvolvimento e crescimento dele? Quais foram os marcos importantes, desafios enfrentados ao longo do caminho? Tipo, quais, assim, foram os maiores desafios, tirando a questão de passar em médico? Tipo, como foi meu desenvolvimento como pessoa? Qual Ah, foi a maior gente, dificuldade? cada dia tinha uma surpresa, né? Que a gente, né, tinha a possibilidade de você não. Aí quando você andou, virou seu pé. Aí quando começou as cirurgias, né? A gente começou as cirurgias, aí para conserto dos pezinhos. Então a gente foi vendo no dia a dia como ia se desenvolvendo e até chegar no que é hoje. Hoje a gente está bem mais informado, né? Então, apesar de ainda encontrar muita dificuldade na medicina, né? Conta de coisas que mesmo os médicos não conseguem resolver. Então, ainda é uma dificuldade, gera uma dificuldade ainda. Nem sempre a gente está aprendendo, né? Buscando cada dia melhorar. Porque eu imagino que os antes, há uns 30 anos atrás, como sofreram as pessoas com a mielomeningocele. Talvez nem sobreviveram, né? Por conta da medicina, ainda que não estava preparada. Com O que certeza. chegaram no seu tempo já tiveram esses recursos e daqui mais para frente, mais a medicina se evolui, aí é melhor, vai melhorando cada dia mais conhecimento. E com a tecnologia também, hoje todo mundo tem acesso, informa, por isso que também estou participando desse podcast, para poder informar, né, as pessoas, né? E se na sua família vai acontecer, que ninguém está livre disso, já tem uma informação mais clara, e eu aconselho as pessoas buscarem ajuda mesmo, não ficar com vergonha de se apresentar, conversar com as outras pessoas, e aí vai ter um resultado bem mais, como se pode falar, E assim, né? Tipo, a minha deficiência em si, a minha doença em si, ela tem a questão da. Pessoas, como que é o nome agora? Eu esqueci. Quantas crianças têm? Que eu não tive. É, sequelas. sequela eu tive. Hidrocefalia. Assim, Então, a maioria tem hidrocefalia, a maioria das pessoas com mielo tem hidrocefalia. Isso foi uma coisa que, graças a Deus, eu não tive. Então, isso não afetou assim na minha educação. Eu sempre consegui aprender tudo certo. Nunca tive dificuldade assim em aprender e me desenvolver assim, né? Questão de educação. Mas maiores desafios assim, questão foi por conta da deficiência física. E aí, tipo, quando foi pra escola também, né, mãe? Foi difícil achar um lugar, tinha uma escola que tinha alguém pra passar a sonda, né? Minha mãe, conta essa história, como foi quando eu entrei na então, escola. quando você foi para a escola, né, e você começou com 6 anos, você começou a passar sonda, que foi quando eu busquei ajuda no Hospital do Rim, com a nefro, aí passei com os urologistas, aí eles já começaram para cateterismo, né, limpo, cateterismo limpo. A questão da escola, né, você estudava, aí eu tinha que, não tinha na escola, tinha cuidadora, mas as cuidadoras não eram preparadas para fazer o cateterismo limpo, elas não sabiam, né.
Aí eu ia todos os dias na escola fazer o cateterismo. Todos os dias eu ia lá. Fazendo sol ou chuva, eu estava lá. Até que a auxiliadora, que hoje, né, uma pessoa que eu gosto muito, né, eu devo muito a ela, né, nunca pago, a Rosa, né, ela, passei para ela e ela aprendeu, e depois ela já começou a fazer cateterismo. Então foi bem assim. Depois veio a Neuza também, aí ela também fez o cateterismo. Então foi assim, eu mesma ensinava as pessoas a fazerem o cateterismo. Eu também aprendi, né? Eu fiz um curso, né? Um cursinho, e aprendi a fazer, aí depois eu já passava para as outras pessoas. Não tem vergonha da gente, né? E assim, como tem sido, como tem sido o apoio social da família, assim? Como que a família apoiou? Como que foi a ajuda, assim? Como que foi para o resto, assim, da família aceitar quando recebeu a notícia? O pessoal, todo mundo ajudou, né? Da maneira deles. Eles ajudaram. Cada um deu sua opinião, falaram para você. Cuidaram assim de você, com carinho, né? Uhum. Mas nós que enfrentamos tudo, né? Aqui, nossa família que enfrentou tudo mesmo. Atrás de médico, de correr para o hospital, fazer cirurgia, tudo. A família ajudou com o carinho deles. Mas tá muito bom, assim. E é, assim, uma coisa que bastante gente, e eu mesma, assim, inclusive, gosta em mim, é por conta que eu não tenho vergonha da minha deficiência, né? Eu sempre falo, sempre tô debatendo sobre isso sem nenhuma questão. E como vocês acham que vocês me incentivaram a me aceitar tão bem assim? Primeiro, quem tem que aceitar é os pais, né? Que às vezes as pessoas acham que as pessoas com deficiência sofrem preconceito, mas o preconceito tem que, às vezes começa dentro de casa, né? Se você não tiver preconceito com seu filho, ele não vai se importar com o preconceito dos outros lá fora, porque ele já está preparado para enfrentar o preconceito lá fora, porque ele não sofreu preconceito com os pais, com a família. Então foi seu caso, né? Então você tem uma boa aceitação por conta disso, né? Que para a gente foi normal, né? A gente nunca se teve nenhuma, isso não mudou nada. Então talvez tenha sido isso. Bom, uma coisa também que eu acho é por conta que aonde eu ia, minha mãe contava a minha história e sempre falava para mim mostrar minhas cirurgias. E acho que foi por conta disso também que eu sempre gostei de falar também sobre isso. Eu nunca tive vergonha porque ela mesmo me obrigava a falar. Eu não tinha opção. E também por conta que sempre tudo assim que eu fazia, eu mostrava pra família, assim, todo mundo parabenizava. E essas coisas assim, né? Sempre, nunca tinha vergonha de mostrar nada, porque sempre, como é que fala? Sempre recebi atenção de volta, né? Sempre recebi elogio de volta. Agora, vou falar sobre a questão de como foi quando eu comecei a virar adolescente. Pra vocês, como que foi? Como que foi e como que tá sendo, né? Porque eu tô passando a adolescência pra adulto. Como que tá sendo que agora eu tô ficando independente? Como tá sendo pra vocês? Logo cedo você queria ser independente, né? Já quando chegou uma certa idade, já não queria mais aceitar ajuda, já queria ser independente. Então a gente tinha meio aquele cuidado, né?
Então a gente demorou mais para se soltar. Só foi mesmo quando você completou os seus 18, 19 anos que a gente começou a soltar. Mas é um cuidado, eu acho que até eterno, porque a gente aprende, sabe, que aqueles lá e aquilo ali é bem difícil. Essa parte aí foi a mais difícil. Soltar de tudo, porque a gente cuidava demais. Até eu acho que a gente até exagerou nos cuidados. Aquela proteção, super proteção. Então, eu acho que essa fase aí foi que você também sofreu, né? Não sei se você sofreu, né? A gente que é cuidado de pai e mãe, né? O cuidado de pai e mãe. A gente até hoje ainda não se desligou disso, desses cuidados. Uma coisa assim, eu não sei se acho que aconteceu com pais que têm filho com deficiência, acho que também que acontece com pais que só têm um filho, de acabar querendo fazer tudo por ele e não deixar ele se virar sozinho. E isso acaba atrapalhando no futuro, né? Tanto que ainda tem muita coisa que vocês fazem por mim, que às vezes nem é necessário, e vocês estão lá fazendo. E é uma coisa que tem que deixar a pessoa se virar, né? Conforme ela vai crescendo. Hum, assim, também é uma coisa que as minhas amigas assim falam, gostam assim em mim, nós é por conta que a gente tem uma relação aberta, assim. Eu consigo contar tudo o que tá acontecendo pra vocês. E vocês não ficam brigando assim de volta, vocês só me aconselham, vocês não impedem que eu faça nada, né? E como vocês acham que a gente tem essa comunicação aberta? Eu acho que numa família, se você não tiver confiança um no outro e ter diálogo, você não vai chegar a lugar nenhum, porque o que constrói uma família é amor e diálogo. E tem que conversar, um tem que estar falando se abrindo um com o outro para se manter vivo, né? Porque não pode ter. Então é o que acho que o que deu certo em nós foi por conta do diálogo mesmo. Sim, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas acabam fazendo errada por conta, ainda criança, e na hora de educar, querer, sabe, tipo, mostrar que é, tipo, ao invés de Superior só que manda, né? conversar, isso, querer mostrar superioridade, ao invés de só conversar, aí a pessoa quer mostrar superioridade pro filho, e aí o filho acaba ficando com medo, e conforme vai crescendo, não consegue contar as coisas que acontecem, porque tudo que vai falar tem medo que a mãe ou o pai julgue e acaba fazendo alguma coisa. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bem importante. Inclusive, vocês nunca fizeram, né? Vocês nunca chegaram a brigar com nós, vocês sempre ouviram, sempre foi na base do diálogo pra resolver as coisas, né? Desde pequenos. Desde que a gente era pequeno, né? Como a família lida com conflitos durante a adolescência? Existem estratégias específicas que têm sido úteis na resolução de desentendimentos? No meu caso, quando eu estava na adolescência, que ainda tô, né? O que eu passei mais dificuldade foi por conta de ansiedade, que eu tenho problema de ansiedade, e eu tive depressão. A ansiedade eu acredito que seja por conta da minha própria doença mesmo. Eu sempre tive problema de ansiedade desde quando eu era pequena. E a depressão a gente pensava que era por conta de problema pessoal, mas na verdade era por conta de que eu tava curando da convulsão e meio que o cérebro assim tava sentindo falta da convulsão e tava dando uma depressão por conta disso, né? E pra você, mãe, como que foi pra lidar com isso comigo? Adolescência? Não, lidar com a depressão e a ansiedade. Ah, na verdade, eu não queria que você caísse em depressão, então meio que eu exigia que você não se entregasse, eu queria que você lutasse contra isso, né? Fizesse alguma coisa, porque como eu também já tive depressão, aí eu lutei muito, né, contra ela, né, até que me curei, né, com terapia, que até indico para as pessoas, né?
fazendo artesanato, levantando cedo, fazendo artesanato, combinando os tratamentos com pintura, bordados, crochê. Foi quando eu me curei, porque com remédio não me curei não, o remédio para mim não resolveu. O que resolveu para mim foi a terapia do artesanato, tanto é que até hoje eu faço, né, então para mim é muito bom, levanto cedo, 5, 6 horas já levanto e tô em luto, né, então para mim foi a cura, foi quando eu encontrei a cura. Encontrei a cura da depressão no artesanato, de levantar cedo, fazer caminhada, academia, tudo isso eu faço. Então, para mim é muito bom. E apoio da família, né? Porque se você não tiver apoio da sua família, o apoio da família contra a depressão, você não vence a depressão. A família tem que entender, procurar ajuda médica, sim, né? Procurar ajuda médica, porque tem que tomar os remedinhos para relaxar, para ansiedade, porque muita gente ignora a depressão, acha que é uma simples doença, quando na verdade a depressão, talvez eu classifico ela como uma das piores doenças, porque Entendo. a depressão, você não tem força para se ajudar, para você se tratar, você não tem força para você buscar ajuda para você, então você depende de alguém buscar ajuda para você. Você depende das pessoas para cuidar de você e buscar ajuda para você. As outras doenças você vai e se trata, e a depressão você não tem forças. Então eu sei muito bem como que é enfrentar isso. Então eu aconselho alguém que está passando por isso, que a família é o principal. Buscar ajuda profissional, né, de um médico, a família e as terapia que você pode combinar de uma coisa que goste, né, de fazer, né, que procure uma coisa que goste de fazer, como maquiagem, fazer tanta coisa que pode fazer de beleza, buscar nisso também, que tudo é um tratamento, uma combinação. Pode fazer que isso dá certo, deu para mim, vai dar para você. Então para ela foi isso, né. Eu também percebi que na pintura também você melhorou bastante, né, esses dias que você começou a pintar quadro, tela, né. Sim, ela tá ajudando na ansiedade. Passeio, tirou a Tanto, ansiedade, sim, pintura também tirou a ansiedade. A pintura é muito bom. É uma tanto que até, tipo, por exemplo, quando eu tô fazendo faculdade, ou então quando eu tô em algum lugar que, tipo, eu não posso simplesmente ir embora, por conta de eu estar tendo uma ansiedade, ou por conta de eu estar tendo convulsão, eu estou levando um livro com desenho assim pra pintar, que isso é uma coisa que realmente acalma. Então, se você estiver passando por isso de, tipo, tá com crise de ansiedade e tá indo e tá estudando, tá fazendo alguma coisa assim, tá trabalhando, você acha que você não pode sair, você não pode ficar saindo, você leva pra você se acalmar. Não só o celular, né? Se você não tá podendo usar o celular no momento também. E outra coisa também que eu acho que ajudou a minha mãe a me ajudar também foi por conta que ela também já passou por depressão, ela também tem problema de ansiedade, então aqui foi meio que uma troca de experiência. Mas ainda assim teve aquele cuidado, né? Tipo, não faça, não sei, não, como fala? Não siga o que eu, não faça o que eu acabei fazendo, né? Você meio que tinha esse medo, né? De ficar como você já ficou quando tava com depressão. tinha muito medo mesmo, que você a depressão não fosse embora, aquela depressão quando ela chega, ela não tem tempo para ir embora, tem que buscar ajuda e reagir, não se entregar, porque se entregar cada dia ela vai mais ficando difícil de lidar com ela. Então Já é sim, enfrentar o leão, porque é matar o leão por dia, é é. matar o leão por dia. Então, assim, se você tá passando por isso, se você tá começando a sentir que isso que você tá passando é uma depressão, a melhor coisa que você tem pra fazer é procurar ajuda médica. Que
por conta própria você não consegue curar. Você tem que passar por um psicólogo para poder ver tudo o que está acontecendo, o que pode estar dando essa depressão em você. E talvez até precise passar no psiquiatra por conta de estar faltando alguma proteína. Proteína. Por estar faltando alguma coisa assim, alguma coisa assim para você. Como que vocês estão se preparando? Só perguntar para os dois. Como vocês estão preparando para essa minha transição de adulta? Como vocês estão se preparando para quando eu ficar 100% independente, que já tiver minha vida mesmo, que já estiver morando sozinha? Aí não se preparou ainda não. Nesse caso a gente vai pensar, porque ainda estamos preparados e vamos deixar acontecer naturalmente, já entregar na mão de Deus, né? Que Deus faça o melhor, né? Se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo, né? Uma coisa também que queria aqui comentar, né? Para as pessoas que têm depressão, buscar Deus também, sabe? A religião ajuda muito. Buscar apoio religioso, frequentar apoio religioso, porque aqui na Terra a gente tem Deus, a gente não tem nada. A gente não é dono nem da gente. A gente tem Deus. Se a gente tiver Deus, a gente também não vence. O primeiro apoio tem que ser de Deus. Isso ajuda muito. A pessoa não procurar vício, cair nas drogas, essas coisas, buscar ajuda nessas coisas que vai só piorar o estado da pessoa. Só tem que buscar ajuda, um apoio religioso. E lá eles vão te dar, te orientar também. Ajuda médica, religioso, primeiro Deus, né? Então, tudo isso ajuda. Amigos também, bons amigos, né? Também ajudam. Então, você pode, que é o caso da Maiara mesmo. Ela teve muito apoio das amigas, uma coisa que ela sempre teve bons amigos. Que eu até hoje tenho muito amor pelos amigos dela. Os amigos dela que também deram muito apoio para ela, foi também que ajudaram. Então, meio que todo cooperou para o bem e coopera até hoje. Que assim sejamos, né? Sim, isso que você falou também é importante, da questão da amizade, né? Que algumas pessoas me perguntaram assim pra mim como que foi quando, questão de preconceito, quando eu era criança. Mas graças a Deus, as pessoas, meus amigos que apareceram na minha vida, sempre me ajudaram, nunca me trataram diferente, sempre me incluíam em tudo que podiam, sempre me ajudavam quando estava precisando. E ainda assim, até hoje, né? Elas ainda me apoiam, me ajudam, todas as amigas que eu faço. Agora também os amigos que eu fiz na faculdade também sempre me ajudam e me apoiam, qualquer coisa. E isso é uma coisa assim que é sempre bom você estar de olho, você mesmo como pessoa com deficiência, e também os pais estar de olho e é nas amizades, né? E tem que ver o que as amizades estão trazendo de bom, né? Se elas realmente estão trazendo coisa de boa ou se elas estão atrapalhando, né? Isso é uma coisa que é sempre bom estar observando. E sobre a questão de estar passando para a transição adulta, isso é uma coisa assim que a gente já conversou sobre isso, tanto até que eu já conversei com as minhas irmãs, que é a questão de deixar a pessoa ser independente, a pessoa deixar se virar. Muitas amigas já me zoaram muito por conta de eu só andar de carro, nunca ter andado de, nunca ter andado de ônibus. Sempre falavam que eu era riquinha. Mas era por conta que eu precisava realmente andar de carro, mas também era por conta do cuidado, né? Mas hoje em dia, se eu precisar, eu tô saindo. Se precisar, eu saio. Se eu estiver disposta também, né? Que ao mesmo tempo que ver a deficiência, eu vi um pouco de preguiça de andar de ônibus, andar de metrô. Mas, eu ia falar, essa nessa questão também, de você saber controlar, né? Tipo, de ter o cuidado, mas também não ter o cuidado extra para não acabar atrapalhando o desenvolvimento da pessoa, né? A pessoa seguir seu sonho, mesmo independente da deficiência. Se você tem um sonho, tipo, principalmente na escolha da faculdade, se você quer fazer aquilo, você vai atrás.
Você vai conseguir, independente da sua deficiência, você vai conseguir arrumar um jeito de realizar seu sonho. E os pais, assim, também têm que apoiar pra a pessoa conseguir seu sonho, porque, caramba, hoje em dia não tem nada que a medicina, que a tecnologia, assim, não ajude a pessoa a conseguir fazer. Por exemplo, eu estou fazendo faculdade de biologia, mesmo tendo dificuldade para andar por muito tempo, mesmo tendo tudo isso, eu estou seguindo esse sonho e estou deixando nas mãos de Deus, que com certeza eu vou conseguir trabalhar normalmente com isso. Acho que só, né? Amém. Então, gente, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aí de temas que vocês querem que eu fale aqui. E até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Uau!